Nós vamos continuar, né, a aula de tórax, tá certo? Agora nós vamos estudar a estratificação, ou seja, as estruturas que nós vamos ter que atravessar durante uma incisão ou durante a travessia de uma agulha para fazer uma pneumotórax ou uma punção, tá certo? Uma hidrotórax. Então nós temos que saber quais são as estruturas incididas, né, durante esse procedimento. Como de costume, qual que é a primeira estrutura atravessada? Pele. Segundo? Tecido subcutâneo. E subcutâneo. No caso da região da parede do tórax e da parede do abdômen, nós temos aqui o músculo cutâneo do tronco. Tudo bem? Agora nós temos que saber o seguinte: eu vou fazer uma incisão na parte mais ventral ou na parte mais dorsal? Certo? Porque na parte mais dorsal nós temos aqui o músculo grande dorsal. Né, Dani? Uhum. A Dani é minha monitora que acabou de ver isso agora cedo. Músculo grande dorsal. Na parte mais ventral, nós temos quem? O músculo serrátil ventral. Tá certo? Normalmente nessa região aqui nós não temos procedimentos de toracotomia. Mas vamos imaginar que eu tenho que fazer um acesso numa vértebra, fazer um tratamento de hérnia de disco. Então, se eu tiver que fazer incisões na parte mais dorsal, depois que eu ultrapasso o músculo grande dorsal, eu tenho aqui o músculo iliocostal e o músculo longíssimo. Tá certo? O longíssimo é popularmente conhecido como contrafilé. Tá chegando sábado, nós temos que fazer um churrasco contra filé. Tá certo? É o longíssimo. Ele vai desde a região do tórax e vai até a região abdominal. O iliocostal, tá certo? Fica na transição entre a cabeça da costela e o processo transverso da costela. Desculpa, o processo transverso da vértebra. Agora, se eu for realizar uma incisão na parte mais ventral, ou fazer uma injeção intracardíaca ou algo nesse sentido, depois que nós ultrapassamos o músculo serrátil ventral, eu tenho a chamada musculatura intercostal, que é os músculos da costela. Costelinha também, final de semana é bom. Certo? Então nós temos dois músculos intercostais. O intercostal externo, que é o mais superficial, depois o músculo intercostal interno, que é o mais profundo. A partir daí nós temos uma membrana que reveste a parede do tórax. Como chama essa membrana? Parede do tórax? Isso. É a abdominal? Não. Peritônio. Eu tenho uma membrana que reveste a parede do tórax. Fácil não, né? Oi? Peritônio e abdômen. Sinovial. Eu tô doido. Cavidade torácica, como é que chama a serosa da cavidade torácica? Não. Pleural. Pericárdia do pleura, é isso. Pleura. Certo? Precisamente na região da parede do tórax é a pleura costal. Então, músculo serrátil ventral, músculo intercostal externo, intercostal interno, por último, pleura costal. A partir daí, eu estou no espaço chamado cavidade torácica. Tudo bem? Alguma dúvida? Olha lá, ó. Tecido subcutâneo, cutâneo do tronco, grande dorsal, serrátil dorsal, caudal, se eu for fazer cirurgias mais dorsalmente. Depois do serrátil ventral e oblíquo externo, oblíquo interno, e vai por aí afora. O que é essa fáscia endotorácica? Ah, sim. A fáscia endotorácica é a fáscia muscular do músculo intercostal interno. Tudo bem? Lembra que o ventre muscular ele é recoberto por uma membrana chamada fáscia. Certo? Então, entre a membrana, entre o músculo e a pleura costal, tem uma membrana que é a fáscia endotorácica. Meu querido, dispara o dedo lá. Qual que é o iliocostal aí, professor? Iliocostal é esse músculo aqui, ó. Pode ser.